Graças a paz, igreja, bom dia a todos. Quero convidar os irmãos a irem entrando, tomando aí os seus lugares. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre todos aqui, amém? Amém. Vamos colocar de pé para nós orarmos, iniciando o culto dessa manhã. Quero orar junto com você, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia aqui juntos, adorando ao Senhor, e que você possa aproveitar esse tempo a partir de agora da melhor maneira possível, se desligando de tudo aquilo que ficou lá fora, se desligando de tudo aquilo que não é o Senhor nesse momento. Se você puder, deixe seu celular um pouco de lado agora, e que você esteja só ligado no Senhor. O motivo de estarmos aqui não é uma obrigação religiosa, o motivo de estarmos aqui não é uma obrigação comigo, uma obrigação com nenhuma pessoa aqui, mas é o nosso compromisso com Deus. Estamos aqui para celebrar a nossa comunhão com o nosso Deus maravilhoso, e que Ele nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma vez, mais um dia, Senhor, aqui nesse lugar de adoração, mais um dia, Senhor, nesse ambiente maravilhoso que o Senhor tem preparado para todos nós, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelos livramentos, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem sustenta a nossa vida na palma de Suas mãos, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra que nós tivemos nessa manhã. Obrigado, Deus, que a Tua palavra ela vem renovadora sobre nós, ela vem, Senhor, alimentando as nossas vidas, e que o Senhor continue falando conosco também pela pregação da Tua palavra. Mova-se através dos louvores, abençoa, Senhor, a vida do Rogério, do Daniel, da Carla, Fernanda, do Tiago. Senhor, abençoe o ministério de mídia, intercessão. Toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, cada discípulo aqui nesse lugar. Senhor, Tu és bem-vindo entre nós. Senhor, venha com a Tua presença, porque, Deus, nada aqui é mais precioso do que a presença do Senhor entre nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Comece aplaudindo ao Senhor nessa manhã, se expressa diante dele, adore com o seu melhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, amém, igreja? Nosso ministério de louvor cumprimenta essa amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. O Salmo 84 diz assim, o salmista diz assim: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus atos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os Teus altares, Senhor Deus e Rei meu, porque um só dia na Tua casa vale mais que 1000. Nós estamos no melhor lugar da terra, nós estamos na casa do nosso Pai. Adoremos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, tendo a certeza que enquanto elevamos, adoramos o nosso Deus, Ele está cuidando da nossa vida, da nossa casa e do nosso coração. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito
De adoração. Isso é lindo. A palavra do Senhor vai ressaltar em alguns salmos, em algumas passagens, a importância da adoração da igreja, da adoração comunitária, da adoração todos unidos numa só voz. Só que a palavra do Senhor também enaltece a adoração espontânea e individual de cada um de nós. Aquilo que você tem para expressar ao Senhor e que o irmão do lado não tem, os motivos que você carrega com você para expressar ao Senhor, que só você carrega, uma experiência individual, uma experiência que é única. Existem coisas que só você nesse momento pode oferecer ao Senhor aqui nesse lugar, um agradecimento, uma palavra de amor, uma palavra que vem do seu coração. Expresse isso ao Senhor nesse momento, fala com Ele. Fala com Ele: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na minha vida nessa semana. Obrigado pelo livramento. Obrigado pela porta aberta. Obrigado, Senhor, pela bênção recebida. Obrigado, Senhor, pelo deserto que eu estou passando, porque no deserto o Senhor se revela a mim. Obrigado pela luta, porque a luta me fortalece na Tua presença. Obrigado, Senhor. Ofereça isso a Ele. Agradeça pela semana de trabalho. Agradeça pela sua casa. Agradeça pela sua família. Senhor, nós rendemos ao Senhor toda adoração. Nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor para nós. Cada porta que se abre é o Senhor que colocou ela ali. Cada bênção recebida foi o Senhor que liberou do alto céu para nós. Cada alegria foi o Senhor que gerou e que proporcionou. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Continue sendo conosco, Senhor, e que possamos ser os verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aplauda mais uma vez ao nosso Deus. Engrandeça Ele. Aleluia. Convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Marcos 8. Hoje vamos entrar aí no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Agora podemos dizer oficialmente que estamos na metade do Evangelho, né? Estamos aí no capítulo 8, chegando agora aí a mais um relato de milagre de Jesus, e que essa palavra, assim como todas as outras, possa ser bênção para todos nós, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Marcos 8, do 1 ao 10, Marcos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, lembrando aí a todos vocês, todas as mensagens dessa série estão gravadas, estão lá no YouTube da nossa igreja, tem uma playlist lá, chamada O Evangelho de Marcos, série Evangelho de Marcos, tem todas as pregações lá, de todos os textos, desde o capítulo 1, versículo 1, até o final do capítulo 7, que foi a da semana passada. Estamos aí nessa exposição de Marcos,
Tem sido uma experiência assim, para mim maravilhosa também, como pregador, porque é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar o livro inteiro, né? E está sendo uma experiência muito abençoadora para nós, e todas as mensagens estão gravadas, então você pode assistir, reassistir, mandar para seus amigos, as mensagens estão lá e que possam abençoar muitas vidas. Marcos 8, versículo 1 até o 10, vamos fazer aí a leitura, mesmo assentados. A palavra do Senhor diz assim, ó: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando 7 pães partiu, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Abençoa, Senhor, agora e fala aos nossos corações. Senhor, que a gente possa ser instruído de uma maneira especial pelo Senhor nessa manhã. Senhor, que essa palavra ela possa ser revelada para nós de uma tal maneira que nós possamos, Senhor, ao término dela já saber bem o que fazer, Senhor, na prática, na nossa vida. Senhor, nos ajude a ouvirmos bem a Tua palavra, mas não apenas ser ouvintes, mas também praticantes dela. Senhor, muito obrigado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então, amados, tema da mensagem nessa manhã: a segunda multiplicação de pães e peixes. A segunda multiplicação de pães e peixes. É legal a gente ir lendo o evangelho assim, né, em sequência, porque a gente se depara com a seguinte situação, né? Parece que foi ontem que a gente estava aqui falando da primeira multiplicação de pães e peixes. Parece que foi ontem, irmã Berenice, que a gente estava aqui falando sobre Jesus diante de uma multidão, e o discípulo chega para ele e fala assim: olha, despede essa multidão aí, porque eles precisam ir embora, está ficando tarde. Jesus manda os discípulos alimentarem aquela multidão, e aí acontece aquilo que a gente já conhece bem. Jesus pergunta quantos pães eles têm, eles falam que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graça, multiplica, dá para o povo, sobra 12 cestos no final, e alimentou ali uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? E aí, parece que foi ontem que a gente falou desse texto, e hoje nós estamos aqui, falando agora de uma segunda multiplicação de pães e peixes. E algumas questões precisam ser explicadas antes da gente entrar nas lições da mensagem dessa manhã. A primeira coisa delas é que temos o relato do capítulo 6, versículo 30, e o relato agora do capítulo 8, versículo 1, as duas multiplicações. A primeira multiplicação de pães e peixes, ela acontece perto de povoados judaicos. Ela acontece num lugar perto dos povoados onde aquelas pessoas habitavam. A segunda multiplicação não, ela acontece à margem do deserto, acontece num lugar afastado. A outra coisa que a gente percebe é que a primeira multiplicação, ela é uma conclusão de uma reunião, de um dia de ensinamento. Essa agora que nós lemos hoje, a fome já dura 3 dias.
E aí uma brincadeira aqui, né? Eu não posso deixar de fazê-la, né? Essa multidão que ouviu Jesus nesse relato aqui, William, é o sonho de todo pregador. Se você parar para pensar que a galera ficou ali 3 dias ouvindo Jesus e ninguém foi embora comer, gente, esse povo estava muito interessado no que estava sendo falado mesmo, né? E eles estavam ali há 3 dias ouvindo Jesus. Uma outra coisa, uma outra diferença é que na primeira multiplicação, Jesus olha para a multidão, Andréia, ele tem compaixão dela, porque ele enxerga aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem uma compaixão espiritual com aquelas pessoas. Nessa multiplicação agora, a compaixão também aparece, Celinha. Só que Jesus tem compaixão deles por quê? Porque eles estão com fome. Jesus tem compaixão por uma necessidade física daquelas pessoas. A primeira multiplicação tem uma outra questão. Os discípulos tomam a iniciativa e vão até Jesus. Mestre, libera essa multidão para eles irem embora comer. Nessa segunda multiplicação, Leandro, Jesus vai até os discípulos e fala assim: gente, alimenta essa galera aí. Alimenta essa galera, eles estão com fome. Jesus vai até os discípulos para falar com eles. E uma última diferença é que na primeira multiplicação são 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação são alguns peixinhos e nós temos aqui também uma quantidade de 7 pães. São as diferenças então de um relato para o outro. E aí eu quero entrar no primeiro ponto da mensagem para a gente refletir aqui. Se você está anotando, anote aí o primeiro ponto da nossa mensagem dessa manhã. Compaixão daqueles que permanecem. Compaixão daqueles que permanecem. E aí eu quero ler com vocês versículo número 1 e versículo número 2. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós, aí em Marcos 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Nós estamos diante aqui de uma situação, Gabriela, que é a seguinte: Jesus declara, irmã Elza, tenho compaixão dessas pessoas. E que pessoas eram essas aqui, Tiago? Pessoas que permaneceram 3 dias com Jesus. Eu quero inverter aqui, eu quero começar falando sobre permanência, para depois falar sobre compaixão. As pessoas, irmão João, permaneceram 3 dias com Jesus. Essa palavra permanecer é uma palavra que nos faz pensar um pouco. Vamos começar pensando no seguinte: eles permaneceram 3 dias sem comer nada. 3 dias, irmã Beth, em absoluto jejum. 3 dias em que eles estavam ali focados em uma outra coisa. A fome estava ali, eles tinham apetite certamente, eles estavam num lugar ermo, num lugar quente, mas eles também estavam sem comer. 3 dias permanecendo com fome. E uma outra coisa que a gente pode destacar aqui é que eram 3 dias permanecendo totalmente focados em Jesus. Eu vou repetir, 3 dias que eles permaneceram totalmente focados em Jesus. 3 dias sem comida, mas 3 dias com Jesus. Gente, isso aqui já é uma questão, se a gente parasse a pregação aqui, já estava bem encerrado. 3 dias em que o foco não estava no espetáculo. A gente falou semanas atrás, Ana, que muitas pessoas confundiram milagres de Jesus com espetáculos de mágica. Achavam que o milagre era entretenimento. Agora nós estamos diante de uma multidão, Rogério, que estava interessado no que Jesus estava falando. Estavam interessados na pessoa de Jesus. E aí uma vez eu ouvi um pastor falando uma frase, pastor Augusto Nicodemos, eu acho interessantíssima essa frase, que ele fala o seguinte, que o fervor espiritual, a maturidade espiritual, ela é a gente continuar fiel, mesmo que não haja uma experiência extraordinária acontecendo,
mesmo que eu não veja grandes sinais acontecendo, mesmo que eu não esteja vivendo algo fora da realidade, mas eu continuo ali, eu permaneço ali. Maturidade espiritual é permanecer na posição que eu tenho que permanecer, não porque eu estou sentindo arrepios, não porque eu vejo anjos subindo e descendo, mas porque eu permaneço ali, porque eu entendi, meu compromisso não é com a experiência, é com Jesus. E aquela multidão entendeu aquilo. Rafael, eles estavam 3 dias sentados ouvindo o que Jesus estava falando. Eles permaneceram nessa posição. Gente, 3 dias não são 30 minutos, 3 dias não são 3 horas, 3 dias são 72 horas, e não estavam sentados num banco confortável como o seu, não tinha ar-condicionado, Jesus não estava usando um microfone, Jesus não estava numa igreja bonita como essa, era ao ar livre, noite e dia com Jesus. E aí eu falo para vocês, era muito melhor do que tudo isso que eu falei aqui. Estar com Jesus é muito melhor do que estar num lugar bonito, estar com Jesus é muito melhor do que estar num lugar com ar-condicionado, estar com Jesus é muito melhor do que estar num lugar de grande festa, porque a nossa alegria é Jesus. Aquela multidão estava ali, e aí eu trago um detalhe ainda, a cereja do bolo nisso tudo aqui. Se eu te falar que essa era uma multidão estrangeira, o que você reage nessa palavra aqui? Era uma multidão, não era judaica, não era uma multidão judaica, não eram judeus. Jesus não está em Israel nessa passagem, Jesus estava em Decápolis, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, Jesus estava numa terra estrangeira, um povo que não era judeu, estava 3 dias ali com Jesus, interessadíssimos no que Jesus estava falando, porque eles entenderam, esse homem é especial. Uma multidão estrangeira, uma multidão que não tinha o templo, que não tinham as sinagogas, que não tinham as festas, não tinham os cultos, mas uma multidão que teve um encontro com Deus verdadeiro, uma multidão que entendeu naquele momento que o seu paganismo não se comparava, Ronaldo, ao que estava diante dos olhos dele, uma multidão estrangeira. Imagina você, uma pessoa que viu e entendeu, opa, esse homem é especial, tem algo especial na vida dele, e Jesus olha e sente compaixão daquelas pessoas, Jesus sente compaixão, Jesus sente algo que nós vamos ver nessa palavra, Jesus ficou mexido, Jesus não ficou indiferente, Jesus está diante de pessoas, irmão Romildo, que permanecem, e diante de pessoas que permanecem, Jesus olha e sente compaixão. Sentir compaixão é olhar a necessidade, conhecer a necessidade. Sentir compaixão, Fernanda, é olhar para o povo e saber o que eles precisam e não ficar indiferente a isso. Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão. Jesus olha para as necessidades de cada um de nós e ele sente compaixão. A compaixão de Jesus é conhecer a necessidade e tomar para si a dor, a necessidade, a causa. Ter compaixão da Samile é olhar para a necessidade da Samile e declarar, essa causa não é só dela mais, é minha também. Quando o texto diz que Jesus olha e tem compaixão daquelas pessoas, Josi, ele faz questão de declarar, é meu dever alimentar essas pessoas, é meu dever cuidar dessas pessoas, Deus tem compaixão de nós, Deus olha para o Edgar, Deus olha para o Marcos, Deus olha para a Ana, Deus olha para a Neuza, e Ele conhece as necessidades de todos nós, Ele olha e declara para nós, essa causa não é só sua, ela é minha também. Jesus toma para si a causa da dor. O texto vai dizer para nós, olha aí, Marcos capítulo 8, versículo 1 de novo, gente, isso aqui a gente tem que ler e deixar marcar a gente, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos, olha aí, foi o próprio Jesus, e disse, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer, se eu os mandar para casa em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho, e alguns deles vieram de muito longe. Amados, olha que interessante a compaixão de Jesus. Primeiro, ele conhece a necessidade, pensa aí o que é que tem sido sua necessidade hoje,
O que é que você tem orado e clamado ao Senhor? Senhor, eu preciso dessa intervenção urgente. Senhor, eu tenho essa causa para resolver urgente. Pensa nela aí, Jesus conhece ela. Jesus conhece ela. Uma outra coisa que Jesus conhece também é o seguinte: Jesus sabe a sua limitação. Jesus sabe a sua limitação. Não é interessante olhar para esse texto, Carla, e perceber aqui, Gabriel, Jesus olha e fala assim, eles têm fome, necessidade. E aí ele complementa dizendo o seguinte: se eu mandar eles para casa, eles não vão conseguir chegar lá. Ou seja, Jesus olha para a sua necessidade, ele olha e fala assim, olha, ele tem necessidade, ela tem necessidade, e eu conheço os limites dessa pessoa. Ele conhece seus limites. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe, Gabi, até onde você pode ir. E quando ele conhece aquilo que nós podemos fazer, a gente precisa entender uma coisa: o que me cabe, o que te cabe, nós temos que fazer, amém? Porque Deus age na nossa impossibilidade. Jesus age na impossibilidade, e Ele conhece os limites. Então, se o Senhor, Ele não agiu ainda, fica tranquilo, porque Ele conhece seus limites, a hora certa Ele vai agir. O problema é que a gente não conhece os nossos próprios limites, muitas das vezes. A gente não sabe até onde a gente pode aguentar, e aí a gente fica naquele dilema, né? Senhor, eu acho que eu não vou aguentar mais. Senhor, eu acho que eu cheguei no meu limite. Senhor, eu acho que eu não vou aguentar mais um dia desse negócio. Senhor, eu acho que eu não aguento mais um mês nessa situação. A gente fica achando, eu acho que não consigo. Só que Deus do céu, Senhor, olha para nós e se aguenta. Eu sei até onde você aguenta, e quando você não aguentar mais, eu já vou agir em cima disso. Que coisa maravilhosa a compaixão do Senhor por nós. Uma outra coisa ainda sobre compaixão, é que Jesus sabe também da nossa história, Ele sabe de onde nós viemos. Jesus olha para aquela multidão e Ele declara no final do versículo 3, alguns deles vieram de longe. Como que Jesus sabia? Jesus olha para aquelas pessoas e Ele sabe, Samir, de onde cada uma delas veio. Jesus sabe de onde nós viemos. E às vezes a gente usa o nosso passado para colocar preocupações diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe de onde eu vim, o Senhor sabe a minha criação, o Senhor sabe o lugar onde eu cresci, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou aguentar. Jesus sabe para onde você vai e de onde você veio, Ele sabe. A compaixão de Deus é algo tão completo. Quando a gente conhece isso, a gente olha e fala, Senhor, eu tenho que ser menos ingrato, eu tenho que ser menos ingrata, eu tenho que zerar isso na minha vida, porque a tua compaixão é algo tão maravilhoso. E Ele não sente dó, Ele não sente pena, Ele sente compaixão. Dó e pena é o seguinte, é eu ouvir o Rogério chegar para mim e falar assim, pastor, estou precisando de R$1 milhão. Aí o Denesi olha e ele fala, pastor, eu preciso de R$2 milhões. E aí eu olho para eles, eu falo, meu Deus do céu, que angústia, a gente chora junto, a gente vai orar, só que eu não vou poder fazer nada, porque eu preciso de R$3 milhões, então junto. Só que aí, a compaixão não, a compaixão é eu ver a necessidade do Rogério, eu conhecer ela, eu saber que eu posso fazer algo, vamos resolver esse negócio aí. A gente vai chorar junto, eu vou ouvir sua necessidade, e a gente vai agir. Porque a compaixão nos leva à ação. E eu não estou falando aqui da compaixão do homem, eu estou falando da compaixão de Deus. A gente não tem, mas Deus tem. A gente não pode, mas Deus pode. A compaixão de Deus é algo que deve nos trazer paz. Eu quero destacar para você nessa manhã, no primeiro ponto aqui, Deus tem compaixão daqueles que permanecem. Permaneça com Ele. 3 dias sem comer com Ele no deserto, mas eu vou permanecer. Jesus teve compaixão de quem permaneceu. A gente não pode negligenciar essa primeira parte do texto aqui. Eles permaneceram. E não permaneceram ali porque Ele estava fazendo milagre atrás de milagre, que aí é fácil também, né? Nossa, Ele curou cego hoje, amanhã Ele vai curar coxo, e aquela coisa toda, e uma multidão sendo curada. Jesus estava ensinando, é palavra. Quer permanecer? Ame a palavra que vem de Jesus para você. Não é milagre que vai fazer você permanecer, é palavra. Ame a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva a uma permanência madura, a uma permanência saudável, a uma permanência duradoura, porque não é sempre que você vai ver milagre na sua vida, tem tempos que o Senhor não faz milagre, tem tempos que o Senhor deixa a nossa vida caminhar de uma outra forma, que o Senhor nos leva para caminhar de uma outra maneira, e a gente não vê sinal, a gente não tem uma experiência que a gente gostaria de ter, a gente não vê algo extraordinário acontecendo, mas Ele está do lado
E uma coisa nunca falta, palavra nunca falta para nós, nunca vai faltar. Vai ter tempo que não vai ter louvor, vai ter tempo que não vai ter a reunião do povo de Deus, vai ter tempo que não vai acontecer um encontro maravilhoso, vai ter tempo que não vai ter um retiro, vai ter tempo que não vai ter um milagre acontecendo, mas palavra jorra diariamente sobre nós, e a palavra permanece, glória a Deus por isso. Muitos perecem pelo caminho, porque falta esse amor por palavra, que essa multidão estrangeira teve, estrangeira. Então esse é o primeiro ponto dessa mensagem nessa manhã, que a gente compartilha aqui, compaixão daqueles que permanecem. Erga sua mão bem alta assim, e declare bem forte aí, fala, nessa manhã, eu declaro, eu sou daqueles que permanecem. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Nós somos daqueles que permanecem. Nós somos daqueles que permanecem. Segundo ponto da mensagem, para a gente avançar no texto. Segundo ponto, diante de uma experiência parecida. Diante de uma experiência parecida. E aí aqui agora, eu vou abrir um confessionário diante de vocês aqui. Eu vou confessar algo para vocês. Quando eu li esse texto aqui, irmão Romildo, no primeiro momento, eu julguei os discípulos, eu não vou mentir não. Eu olhei para os discípulos e falei, gente, esse povo não aprende não, rapaz. 2 capítulos atrás, Jesus fez a mesma coisa. O relato é tão parecido. O relato é tão parecido mesmo, que os teólogos até discutem. Tem gente que acredita que as duas coisas são uma coisa só. De tão impressionante chega a ser, irmão Ronaldo. 2 capítulos atrás, a mesma coisa. Tem hora que você lê assim e fala, não, peraí, eu acho que é o texto que eu li semana passada, eu estou repetindo aqui. Roberto, eu acho que eu estou perdido. Porque é a mesma coisa, uma multidão ouvindo, Jesus chega para os discípulos e fala, a multidão está com fome, alimenta eles, aí aparece um pão, aparece um peixe, ele dá graça, multiplica, entrega e sobra. Fala, é a mesma coisa, é a mesma coisa. E quando eu li aquilo, eu falei, rapaz, esses discípulos é uma cabeça dura mesmo, misericórdia. Não aprende, olha aí, fala a Deus. Não aprende, tá eu lá, né, todo grandão, né, no texto lá. Ah, se fosse eu, eita, só que aí, eu li um negócio, que aí Deus pegou minha orelhinha, né. Aí é como a gente brinca falando, né, baixa a bolinha aí. Aí eu li uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Esperar que os discípulos digam a Jesus, sem qualquer tipo de preocupação, que ele repita o milagre, é falta de bom gosto. Pode-se pensar assim atrás de uma escrivaninha, mas não é assim no meio da vida. Aí quando eu li isso aqui, eu tomei um belo de um tapa na nuca, falei, peraí, deixa eu abaixar a bola aqui, porque eu fui refletir. Às vezes, e não poucas vezes, a gente passa por situações parecidas assim. A gente vive uma experiência e Deus age. Glória a Deus. Aí passa um mês, a gente passa por algo parecido de novo. Falei, agora vai dar ruim. É ou não é assim? Às vezes a gente olha e fala, rapaz, Deus agiu lá atrás, aí a gente começa a caçar culpado, né? Quem que é o culpado de eu estar aqui de novo? Meu Deus do céu, aí começa aquela coisa toda, porque a vida, a gente não sabe o que vem pela frente. E aí é muito fácil virar e pensar, né? Pô, os discípulos tinham que ter aprendido lá, só pegar o pão e levar. Ah, Jesus, multidão está com fome? Ah, lembrei, ó, pega o pão, leva para ele lá para ele multiplicar. Mas a gente não sabe o que Jesus vai fazer. E aí é fácil a gente julgar os discípulos, mas na verdade quando a gente olha para nós, a gente se comporta de uma maneira muito parecida. Se você não se comporta assim, perdão, eu estou falando aqui com quem se comporta agora. Mas nós temos uma tendência assim como ser humano. Quando a gente repete uma experiência parecida de pensar, e agora? E agora como que vai ser? Oh, lá atrás ele multiplicou e já alimentou uma multidão, 5.000 mais criança e mulher lá. Agora de novo, rapaz, ai meu Deus do céu. E agora? Aí a gente olha para esse texto e a gente pensa o seguinte, as experiências anteriores com Deus não tiram o desenrolar da vida e da tensão que existe entre a fé e as dificuldades, que às vezes é muito grande. A gente repete determinadas lutas em alguns momentos, você vence uma situação na saúde, por exemplo, aí amanhã aparece uma outra. Jesus abençoou lá atrás,
Só que agora você está diante de uma nova luta. Nosso primeiro pensamento é: Senhor, será que eu vou aguentar dessa vez de novo? Senhor, será que dessa vez eu vou vencer de novo? Uma vez foi, mas e agora? Mas e agora? É tão parecido? É, mas é uma nova situação. A multidão é uma outra multidão. Eles estão num outro lugar. E agora não é uma fome de algumas horas, é fome de 3 dias. E aí, quando a gente olha para isso, a gente se lembra de uma outra verdade também. Entre nós e Deus, nunca há mesmice. Nunca há mesmice. As experiências podem ser parecidas, mas nunca são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sempre tem diferenças. Tudo com Jesus é sempre autêntico. Autêntico. A fome, cada fome é uma fome. O deserto, cada deserto é um deserto. A perplexidade de uma hora é diferente da outra. A tentação e a busca por Deus, cada hora é uma diferente, embora seja parecida. E aí os discípulos estão diante dessa situação, mas Jesus acaba, por fim, agindo de uma forma parecida do que ele fez a primeira vez. Ele age, ele praticamente repete o que ele fez, mas, mais uma vez aqui, vale destacar que Jesus não estava ensinando uma fórmula mágica. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ao repetir o milagre, Edgar, Jesus não estava ensinando uma fórmula mágica para os discípulos. Todas as vezes que vocês quiserem multiplicar comida, faz assim, ó, pega lá 5 pães ou 7, tem que ser ímpar, ergue para Deus, agradece e Ele vai multiplicar. Eu estou ensinando uma fórmula para vocês, não é isso. Jesus não está fazendo isso. Jesus não está ensinando uma fórmula para multiplicar pão, não é isso. Ele repete o milagre para ensinar uma outra coisa, não é fórmula, porque não é mágica, é sinal. Lembra que a gente falou? Não é sinal, não é mágica, é sinal. Mágica é espetáculo, sinal é outra coisa. Sinal ensina princípio. Jesus está ensinando princípios aqui nesse texto. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui, o primeiro princípio é que Deus cuida. Deus cuida. É o primeiro princípio e é o maior de todos. Quando os discípulos enxergam aqui, Manaus, a mesma situação, e Jesus faz o mesmo milagre, primeira coisa que Jesus está ensinando aqui, olha, o Pai cuida. E a gente tem que aprender isso. O Pai cuida. Tem necessidade, Ana? Deus cuida. Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando de nós. A situação pode ser parecida, parece que os problemas estão se repetindo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua causa, Deus não abandonou. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que a gente olha aqui para esse texto é que é o seguinte, quer ver? Eu quero até ler o texto primeiro com vocês. Versículo 6 agora, vamos lá? Versículo 6. Olha o que diz aí o versículo 6. Então, Jesus mandou o povo se sentar no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado o quê? Graças, os deu aos seus discípulos. O segundo princípio que ele ensina aqui é o seguinte: a provisão de Deus é gerada num ambiente de ação de graças. A provisão de Deus é gerada num ambiente de ação de graças. E aí eu quero lembrar uma pregação que eu ministrei aqui uma vez, que é o seguinte: gratidão é o que eu carrego dentro de mim. Gratidão, irmã Beth, eu carrego comigo. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Eu sou grato. Gratidão eu carrego aqui dentro. Ação de graças é a expressão do que eu estou carregando aqui dentro de mim. A provisão é gerada num ambiente de ação de graças. A provisão acontece num ambiente onde a gratidão que está dentro de mim explode. Jesus agradece antes de multiplicar. Olha que coisa linda. Antes da multiplicação. Aí eu lembro uma vez o irmão Ronaldo, numa comunidade na mesa, ensinou algo aqui pra gente que eu gravei. Falou assim: eu aprendi a agradecer o milagre antes dele acontecer. Coisa linda. Isso é lindo demais. Agradecer pela fome saciada enquanto se tem na mão 7 pães partidos. 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o que Jesus faz primeiro? Agradece. Ações de graça. A provisão é gerada num ambiente de ação de graça. Outro princípio que Jesus está ensinando aqui: a provisão é gerada num ambiente de fé e confiança. Jesus está ensinando aqui, olha,
eu confio que o Pai vai multiplicar esse pão aqui, por isso eu já estou agradecendo e o interessante, né? Uma outra coisa que ele faz antes aqui também é o seguinte, olha o versículo 6, o que ele faz primeiro? Organiza o povo aí. O que ele faz aqui, Carla? Senta em grupos, organiza. Ele já está dando garantia do que vai vir. Imagina só, André, vamos pensar agora humanamente. Não é Jesus que está multiplicando, vamos pensar que é uma outra pessoa, num outro lugar. Aí manda organizar todo mundo lá, arruma os grupos aí, uma galera fica lá com o Romildo com a Celinha, outra galera com a Deus aqui, outra galera com o Leandro, se ajunta aí. Expectativa do coração do povo, qual que vai ser o William? Opa, vai vir pão aí. Aí imagina se não vem um pão. Organizou todo mundo. Jesus, em primeiro lugar, ele organiza. Depois ele agradece. Depois multiplica e entrega. Olha como que Deus garante as coisas, né? Olha como que Deus mostra que ele é poderoso. Ele não multiplica primeiro para agradecer depois e organizar depois todo mundo. Não, vamos. Não, primeiro ele organiza. Organiza aí, que está vindo pão. Atitude de fé. Se prepara que o pão vai vir aí. Se organiza. Segundo lugar, já agradece. Ele já está agradecendo, é princípio, não é fórmula que ele está ensinando, é princípio. Posição tem que acontecer independente do tempo. Eu tenho que estar posicionado como Deus quer. Uma vida com Deus, uma vida de fidelidade com Deus, uma vida de compromisso com Deus, isso é posição. Posição vem antes da provisão. Eu não vou me posicionar espiritualmente quando o milagre vir, não, quando Deus me der esse milagre, aí eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou ter compromisso com Deus. Pastor, quando Deus fizer esse milagre na minha vida, ninguém me segura, porque eu vou jejuar todo dia. Não. Primeiro posição. Jesus organiza o povo primeiro. Antes da provisão, fique no lugar que você tem que ficar. Depois disso, Jesus está ensinando, já está na posição, ação de graças. Viva uma vida grata ao Senhor, expressa isso, viva uma vida de gratidão ao Senhor, porque você sabe quem tem cuidado de você, aí depois o milagre vai vir, fica tranquilo, que o milagre é o último detalhe nessa história toda, detalhe final, Jesus está ensinando aqui esses princípios, a matemática do reino de Deus que a gente já falou, 7 pães, 4.000 pessoas famintas, fora 4.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. A matemática do reino de Deus é muito simples. Aquele que multiplica, sabe a quantidade certa, vai dar e vai sobrar. Se prepara. Prepara os cestos já, inclusive. Prepara os cestos. Está na gratidão, está posicionado. Prepara os cestos, porque a bênção que vem chega a sobrar depois. Porque Deus faz maravilhosamente bem. Jesus está ensinando princípios preciosos aqui nessa passagem. Diante de uma experiência parecida, creia que o mesmo Deus que cuidou no passado vai cuidar no presente também. Em nome de Jesus. E para fechar essa palavra, para finalizar, o milagre veio. Quero ler com você o versículo 10, vamos lá? Eu vou ler o versículo primeiro e depois eu falo o ponto aí, terceiro ponto. Versículo 10. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Vamos ler junto o começo do versículo? Diga assim, logo a seguir, entraram no barco. Terceiro ponto da mensagem, entrando no barco. E aí eu fiz uma pesquisa lá em casa, por pura curiosidade, e eu cheguei ao terceiro ponto dessa mensagem, né? Interessante como Deus faz as coisas. Eu fui pesquisar quantas vezes a palavra barco aparece no Evangelho de Marcos. Aquilo me deu uma curiosidade, eu olhei do nada, Leandro, falei, eles entraram no barco, quantas vezes o barco aparece em Marcos? Eu me dei conta, irmãos, que barco está aparecendo toda hora, né? Toda hora. E aí eu fui pesquisar. Barco aparece em Marcos 14 vezes. 14 vezes. E olha que curioso. 2 vezes no capítulo 1. 3 vezes no capítulo 4. 2 vezes no capítulo 5. 5 vezes no capítulo 6. E mais 2 vezes no capítulo 8. E acabou. O barco não aparece mais. A última vez que o barco vai aparecer é no versículo 14. E acabou. O barquinho vai ser aposentado depois. Mas rodou esse barquinho, hein? Do capítulo 1 até o 8, o barquinho rodou. Os discípulos passaram o barco para frente com uma quilometragem bem alta. Usou bastante o barquinho. Usou bastante. E aí uma coisa interessante sobre barco aqui é que
O Evangelho de Marcos, ele é dividido em blocos, como todo o livro da Bíblia é, né? E olha que interessante, Rafael, o barco aparece do capítulo 1 até o 8. E Marcos, do capítulo 1 até o 8, é a missão de Jesus. A partir do 9 vai começar o tempo em Jerusalém, e a gente sabe até onde que vai dar, até a morte de Jesus. Mas na missão de Jesus, na Galileia e fora de Israel, o barco aparece. E aí, quando ela acaba, o barco some, Jerusalém, conclusão do ministério. Aquilo me deixou muito pensativo. Primeira coisa e aí eu me faço uma pergunta do seguinte: nós precisamos fazer uma reflexão em cima disso aqui, pensar, por que o barco, né? E a gente pensar, o que representa um barco? O que é voltar para o barco? Especialmente nesse texto aqui, porque olha só, Gabriela, eles viveram um milagre. Aí, irmã Beth, pensa comigo, né? Eu vivi um milagre nesse lugar. Ô, Josi, eu vou fazer uma cabana aqui, eu vou morar aqui, meu Deus. Olha que experiência maravilhosa. Eu não quero sair desse ambiente aqui mais. Porque, poxa, primeira coisa, vamos pensar. Uma multidão disposta a ficar 3 dias ouvindo sem comer nada. Eu vou ficar aqui. E aí a multidão teve fome, Deus proveu o pão, tem provisão. Só que aí acabou aquela experiência, o que eles fizeram? Logo, o texto vai dizer para nós que logo a seguir, voltaram para o barco. Isso aqui nos ensina algumas coisas. Voltar para o barco era entender que havia mais coisa pela frente. Às vezes a gente vive uma bênção, a gente fala, Senhor, eu quero morar aqui para sempre, né? Eu não quero que esse dia acabe, Senhor. Eu não quero que essa fase acabe na minha vida. Mas tem fases novas pela frente. Voltar para o barco é lembrar, isso aqui foi maravilhoso, mas tem mais. Não para não. Ai, eu fui naquele retiro, eu fui naquele encontro, Deus moldou a minha vida, foi uma coisa maravilhosa, aquele culto, glória a Deus, zerei a vida. Acabou, agora eu vou viver minha vida normalmente, porque eu tive uma experiência com Deus. Não, volta para o barco, tem mais. Acabou aquele encontro, se prepara que tem mais coisa pela frente, não abandona não, segue com Jesus para o barco. Voltar para o barco é entender que tem mais pela frente. Uma outra coisa, por mais que aquela terra estrangeira estivesse proporcionando uma experiência extraordinária, era preciso voltar para a região da Galileia. O culto abençoado, glória a Deus, dá vontade de dormir aqui quando acaba, não, eu quero ir embora dessa igreja não, mas segunda-feira está nas portas, tem que voltar para a Galileia. Tem que voltar para casa, tem que voltar para o trabalho, tem que voltar para a escola, aula de matemática amanhã, professor legal lá te esperando, nota vermelha, conta para pagar, problema na família, tem que voltar para a Galileia, Voltar para o barco significa voltar para o cotidiano, eu não posso fugir, porque o maior problema é a gente transformar a igreja numa fuga na nossa vida, isso não se faz. Eu vou para a igreja de segunda a segunda, e é de 8 da manhã às 11 da noite, eu estou na casa do Senhor. Jesus não chamou ninguém para morar em templo, não. O templo tem o valor, te preparar, o que acontece aqui é para te capacitar, experiência com Deus, mas a sua missão é lá fora. Voltar para o barco é voltar para a Galileia. Eu tenho que voltar para a Galileia, porque a minha missão acontece não só no ministério aqui dentro, a minha missão acontece lá na gráfica, acontece lá nos lugares onde eu faço as minhas vendas, acontece lá no meu cowork, acontece na cidade do Rio de Janeiro, no meu consultório, lá na base militar, lá na minha escola, na minha casa, a minha missão acontece lá fora. A gente não pode deturpar isso, tem que voltar para o barco, porque eu tenho que voltar para a Galileia. Uma outra coisa, voltar para a região da Galileia era retornar para a rotina cotidiana comum. Voltar para a vida comum que me espera lá. Minha família, minha casa, os desafios lá de fora, as notícias que vêm, os desafios que a gente conhece bem. Estava bom lá naquele lugar lá em Decápolis, mas tinha que voltar para a Galileia, tinha que voltar para o barco. E uma última coisa, voltar com Jesus para o barco. Volte para o barco com Jesus. Voltar para o barco com Jesus é entender que ainda não acabou a missão.
Sabe o que é mais lindo aqui, Rogério, ainda nessa palavra? Eles voltaram para o barco, Ronaldo, mas voltaram com Jesus. Aquele que multiplicou o pão em Decápolis, meu Deus, eu tenho que ir para Galileia. Meu Deus, na Galileia tem o funcionário chato, o patrão, o professor, o familiar, o vizinho, meu Deus do céu, tem dificuldade, eu tenho que voltar para Galileia. Mas meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando com você. Jesus está no barco. Eu estou voltando para o cotidiano, mas não estou voltando sozinho. Aquele que multiplicou os pães está indo comigo. Aquele que me proporcionou um momento especial, Ele está voltando comigo. Eu não estou voltando sozinho. Voltar para o barco é entender que não há tempo para ficar parado. Não há tempo para ficar parado. Ninguém aqui foi chamado para ser evangélico de ibope de estatística, né? Não, eu sou evangélico, eu sou metodista. Todo domingo, 9 da manhã, todo domingo, 19 horas, quinta-feira, 19h20. Não posso ficar parado. Eu estou aqui recebendo, eu saio daqui para ser ministro, e aí eu volto depois, recebo mais, e saio de novo, porque a nossa missão é essa, é se encher, transbordar, se encher, transbordar, não tem tempo para ficar parado. E às vezes a gente fica naquela coisa, né, eu não tenho dom, e geralmente a gente fica nessa coisa, porque a gente pensa o seguinte, Daniel, dom é o que tem aqui dentro. Aí eu penso que dom deve ser tocar bateria, tocar baixo, mexer no som, dançar, fazer teatro, interceder. É dom, tudo isso é dom e é importante, eu não estou desmerecendo. Só que a gente tem que começar a enxergar também a nossa profissão como um dom e vocação de Deus também. Eu não posso ficar parado. Pastor, eu não danço, eu não ministro louvor, eu não sou da intercessão, eu não tiro foto na mídia. Mas lá no meu trabalho eu estou fazendo a minha missão lá, pastor. Estou servindo lá. Lá no meu trabalho, lá na minha escola, eu estou evangelizando o perdido. É isso aí. Porque nós somos ministros no mundo lá fora. Nós somos enviados ao mundo. Conforme a missionária Renata ministrou aqui para nós na semana passada, Deus não tem pressa, Deus tem urgência na sua missão. Deus tem urgência. E por entender que é urgente o que Deus tem para fazer, eu não posso ficar parado não. Eu tenho que vir para cá me encher, porque lá fora tem gente precisando ouvir o que eu carrego comigo. Por isso, amados, não devemos nos fechar em nós mesmos. O barco nos remete também a uma disposição para estar em contato com diferentes povos e lugares. Jesus pegou o barco, foi para Galileia, Jesus pegou o barco, foi para Decápolis, Jesus pegou o barco, foi para Israel, Jesus pegou o barco, saiu de Israel, Jesus estava andando pelo barco, andando de barco para todas as partes. O barco traz uma mensagem teológica, uma mensagem missionária tremenda para a gente aqui. O barco me lembra que Deus não me chamou para ficar parado. Deus não nos chamou para ficar parado. O barco me lembra que eu tenho que receber, entrar no barco com Jesus e seguir a missão. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Quero convidar vocês a colocar de pé. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Segundo a multiplicação de pães e peixes, nos ensina muitos princípios aqui que Jesus está repetindo para a gente. Tome a sua posição diante do Senhor e não abandone ela. Jesus, antes de multiplicar os pães, posicionou todo mundo. Antes do milagre vir, vem o compromisso com Deus. Antes do milagre vir, vem a vida de ação de graças. Manifesta isso. E a provisão vai chegar. Só que quando a provisão chegar, ela não é um ponto final. Porque tem um barco te esperando para você seguir a sua caminhada. Para contar tudo aquilo que você viu e viveu. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, por sermos alimentados mais uma vez pelo Senhor aqui. Continua falando conosco, Senhor. Continua gerando no nosso coração, Senhor, o desejo de ouvir e praticar rápido a Tua palavra, Senhor, na primeira oportunidade que tivermos. Porque, Senhor, a missão é urgente. O Senhor está voltando. Nós vemos, Senhor, a cada dia que passa, o inimigo tem ceifado vidas, matado, roubado, causado grande destruição em diversos lugares, perto e longe de nós. Mas que o Teu povo, Senhor, esteja focado na missão que tem e que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Nos
nos ajude. Obrigado, Senhor, por essa palavra do céu para as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Abençoe sua vida. Você pode se assentar. Glória a Deus. Guarde essa palavra aí no seu coração. Só uma curiosidade, eu lembrei ali agora, quando eu estava louvando, eu esqueci só de falar uma coisa na palavra. Curiosidade só. Dalmanuta, que está aí no texto, é um pequeno vilarejo, um porto que tinha na Galileia, né? Então eu falei Galileia aqui, se alguém, um leitor mais atento aí percebeu, né? Pastor, aqui está Dalmanuta, que lugar é esse? Dalmanuta ficava na Galileia, só para você não ir embora com essa dúvida aí para casa, tá bom? Mas que Deus abençoe a vida de toda a igreja em nome de Jesus. Amados, nós já estamos encerrando o culto dessa manhã, lembrando a todos que hoje à noite nós teremos culto, nós teremos um momento especial preparado também para as crianças. Você que puder, esteja com a gente para celebrar junto nesse tempo especial. Será um culto também muito importante para nós orarmos pelas crianças, não só da nossa igreja, mas as crianças da nossa cidade, do estado, do nosso país, do mundo, né? Nós temos visto muitas coisas acontecendo relacionadas a crianças, né, por toda parte, e hoje será um momento especial para nós, como adultos aqui, como uma geração que tem uma responsabilidade sobre a vida delas, de estarmos intercedendo pela vida das crianças. Então eu quero convidar toda a igreja a estar presente. Se você puder, traga alguém com você, convide pessoas. Será uma noite de festa e também uma noite de clamor pela vida dessa nova geração, que a gente sabe que tem muitos desafios pela frente. Quero aproveitar essa palavra aqui também para lembrar você, trazer as crianças para a igreja não é apenas trazer elas para um lugar onde elas vão se divertir, embora aqui elas serão muito felizes com certeza, mas lembre-se sempre, nós estamos preparando uma geração para viver talvez os dias mais difíceis que nós temos aí pela frente, uma geração que vai conviver com muitos dilemas, e essa geração precisa ser preparada. E a gente não pode negligenciar isso. Então, lembre-se sempre disso. Quando você tiver a oportunidade de chamar alguma criança para estar aqui, é urgente. Elas precisam ser instruídas, porque os dias são difíceis, e que nós possamos ser bênção na vida dessa geração em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando aí a toda a igreja desse compromisso. E sábado agora teremos imersão bíblica, não se esqueça. Você que precisa repor aula, você que está fazendo os cursos no sábado, Antigo Testamento, Apocalipse, sábado 8h30 da manhã, nós estaremos aqui. Dá o seu nome para o Rogério, para ele poder preparar o seu material, e a gente sempre tem um café da manhã aqui no intervalo, então se você puder, traga alguma coisa também. A gente fica aqui das 8h30 da manhã até as 11h30, e iniciando aí o mês de novembro, que seja um mês abençoado para todos nós também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar agradecendo a Deus. E lembrando também a toda a igreja, agora chegou a hora de divulgar. Último sábado de novembro, marca lá na sua agenda, aniversário do irmão Denesi. Estaremos aqui a partir das 19 horas. Um momento que já é compromisso e agenda da nossa igreja já, né? É um compromisso anual. O irmão Denesi convida toda a igreja a estar participando. O Senhor abençoe teu domingo, Marcos. Aí sim. Olha aí. É forte, hein? Aí. Ó. Essa não. Ah, pastor, eu nem converso muito com o Marcos. Você ouviu da boca dele, tá todo mundo convidado. Ele convidou. Quinta-feira, né, Marcos? Quinta-feira, dia 2. Ótimo. Aí, ó. Aí, Júnior. Já celebra junto. É desse jeito. Então, ó, tá todo mundo convidado aí. Que horas, Marcos? 1h, 2, porque tem culto à noite aqui, né, gente? É isso aí. Mesa, obrigado. Tem que ficar lá até umas 6 para 7 daqui. Já parte direto. E torcer para não subir. É isso aí. É importante, é importante. É importante isso. Então, aí, ó, o Marcos já
fez a tabelinha. Fica aí o anúncio também de quinta-feira, torre de oração e comunidade na mesa. Se puder, vem estar com a gente. É sempre um momento maravilhoso aqui, e com você fica melhor aí. Deus abençoe a todos. Então vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse culto. Leva-nos em paz para as nossas casas. Obrigado, Senhor, pela presença de todos os irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, pela vida da Josi, que está conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida da Manu. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do irmão João, que operou, Senhor, e está bem aqui. Glória a Deus. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Continue abençoando a saúde do teu filho. Abençoa, Senhor, a vida da Ana. Meu Deus, toma toda a tua igreja nas tuas mãos. Leva-nos em paz para casa, e que possamos, Senhor, logo mais estar aqui novamente para celebrar o nome do Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor, o nosso Deus, aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a testemunha fiel, o Cordeiro de Deus, e as bênçãos, a comunhão do Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus sejam ministradores sobre a vida da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém.